O telefone toca às 15 horas daquela terça-feira que mudaria a minha vida para sempre. Estou na cozinha preparando um almoço que ninguém virá compartilhar comigo quando ouço aquela risada que me gela o sangue. É a Nicole, minha nora, mas ela não está ligando para perguntar como estou ou se preciso de alguma coisa. Não, desta vez a voz dela tem um tom diferente. Cruel, repleto de uma satisfação que me revira o estômago. Beatrice, diz ela com aquela risada que soa como vidro quebrando. Sabe o que eu acabei de fazer? Usei sua herança para comprar minha casa de praia. Sim, aqueles $500.000 que você guardava como se fossem ouro. Acabou tudo. Querida sogra. Permaneço em silêncio, sentindo cada palavra perfurar meu peito como adagas afiadas. Mas ela não terminou. Ela continua falando com aquela crueldade que só pode vir de alguém que acredita deter todo o poder. Henry e eu estamos aqui brindando com champanhe em nosso terraço à beira-mar. Você acredita? Seu dinheiro nos comprou este paraíso. E a melhor parte é que você nunca mais verá um centavo desse dinheiro. Acabou. Beatrice, você não é mais necessária em nossas vidas. Cada palavra é como um martelo atingindo meu coração. Essa mulher que entrou para minha família há 8 anos, que comeu à minha mesa, que recebeu meu amor e apoio, agora fala comigo como se eu fosse sua inimiga. Como se, durante todos esses anos em que lhe dei tudo, eu não tivesse significado nada para ela. Espero que você entenda que isso é apenas um negócio, ela continua com aquela voz fria que me dá arrepios. Você já cumpriu seu propósito. Você nos deu o dinheiro, criou meu marido e agora pode se aposentar em paz. Seguiremos com nossas vidas sem você nos incomodando com seus conselhos de velha. Sinto minhas mãos tremerem enquanto seguro o telefone. Vivi 70 anos, 40 deles dedicados inteiramente ao meu filho Henry, após a morte do pai dele naquele acidente que mudou nossas vidas. 40 anos trabalhando dia e noite, economizando cada centavo, negando a mim mesma pequenos prazeres para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. Sabe qual é a parte mais engraçada de tudo isso? Continua Nicole com uma crueldade que parece não ter limites. Foi você quem me deu acesso à sua conta bancária. Você assinou os papéis que me deram poder sobre o seu dinheiro. Como você era ingênua, Beatrice. O riso dela ecoa no meu ouvido como o som de algo se quebrando para sempre. Mas o que mais dói não é a traição financeira, e sim a frieza em sua voz, como se todos esses anos de afeto fossem apenas uma farsa. Ah, e mais uma coisa, acrescenta ela. E consigo ouvir sua voz ficar ainda mais venenosa. Henry concorda plenamente comigo. Ele também acha que é hora de você se afastar. Aliás, foi ideia dele te dizer isso dessa forma. Ele queria que você soubesse exatamente o que pensamos de você. Minhas pernas quase cedem quando ouço essas palavras. Meu Henry, o menino de quem cuidei quando estava com febre, o adolescente a quem ajudei com a lição de casa, o jovem a quem apoiei durante a faculdade. Será que ele realmente planejou isso com a esposa? Somos uma família jovem, Beatrice. Você pertence ao passado. Seu tempo acabou e temos o direito de viver nossas vidas sem uma velha amargurada nos lembrando constantemente o que fazer. A linha corta com um clique seco que ecoa na minha cozinha vazia como um tiro. Fico ali parada, telefone na mão, sentindo o silêncio me envolver como um cobertor pesado. Por alguns segundos, o mundo parece parar completamente. Caminho lentamente até minha cadeira favorita, aquela onde eu costumava sentar e costurar as roupas de Henry quando ele era pequeno. Minhas mãos ainda tremem, mas não de medo ou tristeza. Há algo mais, algo que não consigo explicar direito. Olho para a mesa de jantar, onde ainda tenho a louça posta para 2 pessoas. Estava esperando Henry vir almoçar, como ele fazia todas as terças-feiras. Mas agora entendo que essa tradição também chegou ao fim. Mas então algo estranho acontece. Em vez de chorar, em vez de gritar ou sentir o desespero que Nicole esperava que eu sentisse, uma profunda calma me invade. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, se forma em meus lábios. Porque existe algo que Nicole não sabe, algo que a surpreenderá mais do que ela jamais poderia imaginar. Algo que mudará completamente o final desta história que ela pensa já ter escrito. Levanto-me da cadeira com uma determinação que não senti há anos.
Caminho até a janela da minha sala de estar, de onde posso ver o jardim que cuidei por tantos anos, as flores que plantei com minhas próprias mãos, as árvores que vi crescer junto com meu filho. Mas ela não sabe o que estou prestes a fazer. Depois de desligar o telefone, sento-me na minha poltrona favorita, relembrando como cheguei a este momento. A memória é algo estranho quando se tem 70 anos. Às vezes você esquece onde colocou as chaves, mas se lembra com perfeita clareza do dia que mudou sua vida para sempre. Era uma terça-feira como hoje, mas há 40 anos. Henry tinha apenas 10 anos quando recebi aquele telefonema do hospital que partiu minha alma em duas. Meu marido sofreu um acidente na fábrica. Uma máquina apresentou defeito e ele, que sempre foi tão cuidadoso e responsável, não conseguiu escapar a tempo. Lembro-me de correr para o hospital com Henry agarrado à minha mão, seus grandes olhos assustados me perguntando repetidamente onde estava o papai. Eu não sabia o que lhe dizer. Não entendia como a vida podia mudar tão de repente. Como num instante você pode ter uma família completa e no seguinte se ver sozinha com uma criança que depende inteiramente de você. Os médicos me disseram que foi imediato perceber que ele não havia sofrido nenhum sofrimento. Mas eu sofri. Sofri todos os dias durante aqueles primeiros anos, tentando ser mãe e pai ao mesmo tempo, trabalhando em 3 empregos diferentes para pagar a casa, a comida e a escola do Henry. Levantei às 5 horas da manhã para limpar escritórios, depois corri para casa para preparar o café da manhã e levar Henry para a escola, e então fui trabalhar em uma loja até às 3h. E à noite, eu costurava roupas para os vizinhos. Durante aqueles anos não havia exaustão, nem descanso. Só existia Henry e a necessidade de lhe dar tudo que o pai já não lhe podia dar. Vendi joias que herdei da minha mãe, vendi móveis que compramos com tanto carinho quando nos casamos. Vendi tudo que não era absolutamente necessário para a nossa sobrevivência. Mas eu nunca reclamei na frente dele. Nunca deixei que ele visse minhas lágrimas quando pagava as contas e percebia que o dinheiro não era suficiente. Nunca lhe contei sobre as noites em que fiquei acordada, calculando e recalculando despesas, tentando encontrar uma maneira de ele continuar estudando para ter as mesmas oportunidades que as outras crianças. Quando Henry fez 15 anos, consegui um emprego melhor em um escritório. O salário era mais estável e finalmente podíamos respirar um pouco. Foi aí que comecei a economizar seriamente dólar por dólar, centavo por centavo. Todo mês eu separava uma quantia fixa em uma conta especial que abria exclusivamente para o futuro dele. Mãe, você não precisa trabalhar tanto, Henry me dizia quando eu chegava em casa cansada à noite. Mas eu sabia que sim. Eu sabia que cada hora extra de trabalho era uma hora a menos de preocupação com o futuro dele. Os anos passaram voando. Henry se formou no ensino médio com as melhores notas, entrou na faculdade para estudar engenharia e se tornou um homem culto e responsável. Eu tinha tanto orgulho que sentia meu coração explodir de felicidade toda vez que alguém me dizia o quão inteligente e trabalhador meu filho era. Quando ele tinha 25 anos, conheceu Nicole. No início eu gostei dela. Ela foi bastante educada e parecia gostar muito dele. Henry estava apaixonado como eu nunca o tinha visto, e isso me deixou feliz. Após tantos anos de sacrifício, vê-lo sorrir daquele jeito encheu minha alma de alegria. Eles se casaram 2 anos depois, em uma cerimônia pequena, mas linda. Eu arquei com a maior parte das despesas porque queria que tudo fosse perfeito para eles. Nicole usava um vestido cor de marfim que a fazia parecer uma princesa, e Henry não conseguia parar de olhá-la com aqueles olhos cheios de amor. Durante os primeiros anos de casamento, nosso relacionamento era bom. Nicole me visitava, me ajudava com as compras e me contava sobre seus planos. Pensei que finalmente tinha filha que nunca tive. Cheguei até a começar a tricotar roupinhas de bebê, esperando o dia em que me tornaria avó. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. As visitas tornaram-se menos frequentes. Quando eles vinham almoçar, Nicole sempre tinha uma reclamação. A comida estava muito salgada. Estava muito quente na minha casa. Meus móveis eram muito velhos. A princípio, pensei que fossem apenas comentários sem importância. Mas então percebi que era algo mais profundo. Henry também começou a mudar. Ele já não me falava do seu trabalho com o mesmo entusiasmo. Quando perguntei sobre seus planos, ele me deu respostas curtas e mudou de assunto rapidamente. Era como se ele estivesse construindo um muro entre nós, tijolo por tijolo. Há 2 anos, quando completei 68 anos, Henry sugeriu que eu lhe concedesse uma procuração para administrar minha conta bancária. É só uma precaução, mãe, disse ele. Se alguma coisa acontecer com você, será mais fácil para mim ajudá-la com a papelada.
Nicole estava sentada ao lado dele, acenando com a cabeça e sorrindo de um jeito que, olhando para trás, parece tão falso. Eu confiei nele. Confiei nele porque ele era meu filho. Porque pensei que depois de todos os sacrifícios que fiz por ele, ele nunca me magoaria. Assinei os papéis sem ler todas as letras miúdas, sem jamais imaginar que estava entregando o controle total de tudo aquilo pelo qual havia trabalhado durante 40 anos. Nos últimos meses, as visitas praticamente desapareceram. Henry ligava ocasionalmente, mas suas conversas eram frias e distantes. Nicole nunca atendeu o telefone. Quando eu perguntava se podia visitá-los no apartamento deles, eles sempre tinham uma desculpa. Estavam muito ocupados. Tinham planos. A casa estava em reforma. Agora, sentado na minha cadeira, finalmente entendi o que tinha acontecido. Eles estiveram planejando isso durante todos esses meses. Durante todos esses meses eles estiveram mentindo para mim, esperando o momento perfeito para pegar meu dinheiro e desaparecer da minha vida. Mas o que eles não sabiam, o que Nicole não imaginava quando ligou para me humilhar, era que eu também tinha meus segredos. No dia seguinte, decidi que era a hora de agir. Levantei cedo, como sempre fazia, e preparei um café enquanto organizava meus pensamentos. A casa estava silenciosa, mas minha mente nunca estivera tão lúcida. Eu tinha uma missão e não ia deixar que as emoções me impedissem. Depois do café da manhã, fui para o meu quarto e abri a gaveta do meu criado mudo. Ali, escondido entre cartas antigas e fotografias amareladas, estava o envelope que eu esperava o momento certo para abrir. Meu marido me deu isso poucos dias antes de falecer, com instruções específicas para que eu só o abrisse, caso me encontrasse em uma situação desesperadora. Beatrice, disse ele com a voz fraca, mas firme, este envelope contém informações que podem salvá-la se as coisas ficarem difíceis. Mas prometa-me que só as usará se realmente não tiver outra escolha. Durante 40 anos, aquele envelope permaneceu lacrado. Passei por momentos financeiros difíceis, enfrentei despesas inesperadas e tomei decisões financeiras complicadas, mas nunca senti que era o momento certo para abrir o negócio até agora. Com as mãos trêmulas, rompi o lacre e retirei os documentos de dentro. O que vi me deixou sem fôlego. Eram escrituras de propriedades cuja existência eu sequer conhecia. Meu marido havia comprado um terreno nos arredores da cidade anos antes de falecer. Terreno que, segundo os documentos, agora valia uma fortuna devido ao desenvolvimento urbano naquela área. Mas isso não era tudo. Havia também uma carta escrita com a caligrafia cuidadosa do meu marido, explicando que ele havia aberto uma conta bancária secreta em meu nome, uma conta que vinha acumulando juros durante todos esses anos. Os números que vi no jornal pareciam irreais. Falavam de milhões, não de milhares. Minha querida Beatrice, dizia a carta, se você está lendo isto, significa que chegou a um ponto da sua vida em que precisa saber a verdade. Durante nosso casamento, nunca lhe contei sobre esses investimentos porque queria que você vivesse em paz, sem se preocupar com dinheiro, mas sempre soube que você poderia precisar dessa segurança um dia. A carta prosseguia explicando que ele havia investido secretamente parte de seu salário em imóveis e ações, trabalhando com um consultor financeiro de confiança chamado Thomas, que administrava esses investimentos há décadas. No final da carta, havia um número de telefone e um bilhete: ligue para Thomas. Ele explicará tudo. Fiquei sentada na minha cama por vários minutos tentando processar essa informação. Meu marido, o homem que eu conhecia e amava há tantos anos, guardou esse segredo para me proteger. Ele planejou tudo isso pensando no meu bem-estar, mesmo depois de sua morte. Com o coração acelerado, desquei o número na carta. A voz que atendeu foi cordial e profissional. Escritório de Advocacia do Sr. Thomas Mendoza. Como posso ajudá-lo? Meu nome é Beatriz Hernandes, eu disse, com a voz trêmula. Acredito que meu marido trabalhou com o Sr. Mendoza há muitos anos. Houve uma pausa e então ouvi uma exclamação de surpresa. Senhora Beatriz, esperei por sua ligação durante 40 anos. Seu marido me disse que a senhora entraria em contato comigo um dia quando fosse necessário. A senhora poderia vir ao meu escritório esta tarde? Temos muito o que conversar. Naquela tarde, vesti meu melhor vestido verde-oliva e peguei um táxi para o centro da cidade. O escritório do Sr. Thomas ficava em um prédio elegante que me intimidou um pouco, mas quando cheguei, ele me cumprimentou com um sorriso gentil que imediatamente me deixou à vontade. Ele era um homem na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos bondosos que me lembravam meu marido. Ele me ofereceu café e eu me sentei em frente à sua mesa, ainda sem conseguir acreditar totalmente no que estava acontecendo.
Seu marido era um homem muito inteligente e visionário, disse ele, abrindo uma pasta grossa com meu nome. Durante os anos em que trabalhei com ele, sempre falou de você com muito carinho e respeito. Ele me disse que você era a mulher mais forte que ele conhecia, mas também muito nobre e confiante. Thomas explicou que os imóveis que meu marido havia comprado agora valiam mais de 3 milhões de dólares. A conta bancária secreta continha outros 2 milhões de dólares. Mas o mais importante era que tudo isso havia sido legalmente protegido durante todos esses anos, e ninguém, incluindo Henry, tinha acesso a esses fundos. Seu marido me deu instruções muito específicas, continuou Thomas. Ele me disse que se a senhora se encontrasse em uma situação em que alguém tentasse se aproveitar de sua bondade, eu deveria ajudá-la a proteger seus verdadeiros bens. A senhora está nessa situação agora, senhora Beatrice? Contei a ele tudo o que tinha acontecido com Nicole e Henry. Como eles tinham sacado os 500 mil dólares da minha conta corrente. Como eles me humilharam e me abandonaram, pensando que me deixariam sem nada. Thomas escutou em silêncio, fazendo anotações de vez em quando. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e olhou para mim com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Seu marido me avisou que isso poderia acontecer, ele me disse. Ele explicou que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais podem nos magoar, principalmente quando há dinheiro envolvido. Mas ele também disse que você tinha um coração tão grande que sempre procurava uma maneira de ensinar em vez de apenas punir. E ele me entregou uma pasta com todos os documentos necessários para acessar meus bens reais. Ele também explicou que eu poderia facilmente recuperar os 500 mil dólares que haviam sido desviados, pois a transferência havia sido fraudulenta segundo as leis bancárias. Mas antes de tomarmos qualquer medida legal, disse Thomas, quero que você pense cuidadosamente sobre o que realmente deseja alcançar com tudo isso. Seu marido me disse que você não era uma pessoa vingativa, mas alguém que sempre buscava transformar a dor em aprendizado. Saí daquele escritório com a cabeça a mil, mas também com uma clareza que não sentia há muito tempo. Agora eu entendi por que meu marido havia guardado esse segredo. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de me dar as ferramentas para enfrentar qualquer situação difícil que pudesse surgir. Naquela noite, jantando sozinha na minha cozinha, comecei a planejar meu próximo passo. Não se tratava de vingança. Tratava-se de justiça. E acima de tudo, tratava-se de ensinar ao meu filho e à minha nora uma lição que eles jamais esqueceriam. Os dias seguintes foram como viver em dois mundos diferentes. Por fora, mantive minha rotina normal. Levantei cedo, fiz meu café, li o jornal e reguei as plantas do jardim. Mas por dentro minha mente trabalhava constantemente, planejando cada movimento com a precisão de um relojoeiro suíço. Thomas explicou que recuperar os 500 mil dólares seria simples, mas que precisávamos ser estratégicos quanto ao momento e à forma de fazê-lo. O momento certo é crucial, disse ele. Se agirmos muito rápido, eles não aprenderão a lição. Se esperarmos muito, o dano emocional a você poderá ser irreversível. Decidimos esperar até que Henry e Nicole tentassem fazer o pagamento final da casa. Segundo documentos que Thomas investigou, eles haviam feito apenas um pagamento inicial e tinham 30 dias para concluir a transação. Foi o momento perfeito para eles perceberem que o dinheiro que pensavam ter já não estava disponível. Entretanto, tive que fingir que estava realmente devastado pela traição deles. Não foi difícil porque parte de mim estava devastada, não pelo dinheiro, mas por descobrir do que as pessoas que eu mais amava eram capazes. Na manhã de quinta-feira, decidi levar meu plano um passo adiante. Liguei para Sarah, minha amiga de longa data, a única pessoa em quem eu podia confiar completamente. Sarah testemunhou todos os meus sacrifícios durante os anos difíceis. Ela me viu trabalhar incansavelmente para dar o melhor a Henry. Sarah, eu disse quando ela atendeu, preciso que você me faça um grande favor, mas primeiro você tem que me prometer que isso ficará só entre nós. Oh, Beatrice, você está me assustando. O que está acontecendo? Contei-lhe toda a história. Desde a ligação cruel de Nicole até a descoberta da herança secreta do meu marido. Sarah ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a ligação tivesse caído. Não consigo acreditar, disse ela finalmente. Depois de tudo que você fez por aquele menino, depois de todos os seus sacrifícios, como ele pôde fazer isso com você? É por isso que preciso da sua ajuda, expliquei. Quero que você vá visitá-los como se estivesse vindo me consolar. Diga a eles que estou muito doente, que não consigo sair da cama desde que ligaram. Quero saber exatamente o que eles estão pensando, o que estão planejando. Sarah concordou imediatamente. Ela conhecia Henry desde que ele era criança. Ela havia estado presente em aniversários e formaturas.
Ela tinha visto nossa família crescer. Ela também se sentiu traída pelo que eles tinham feito. 2 dias depois, Sarah me ligou com informações que partiram meu coração ainda mais. Ela tinha ido ao apartamento deles fingindo estar preocupada com a minha saúde. Beatrice, você não vai acreditar no que eu ouvi, disse ela com a voz indignada. Nicole estava ao telefone se gabando para as amigas sobre a casa nova. Ela contava em detalhes como havia convencido Henry de que era hora de pegar o dinheiro da mãe dele. Ela disse: "Você era uma velha tola que economizou dinheiro a vida inteira sem saber como aproveitá-lo." Mas o que mais doeu, continuou Sarah, foi o que ela me disse sobre Henry. Quando lhe perguntei se ele se sentia mal por me deixar sem dinheiro, ele apenas deu de ombros e disse: "Ela já viveu a vida dela. Agora é a nossa vez de viver a nossa." E mais uma coisa, acrescentou Sarah com a voz trêmula. Nicole me contou que eles planejam se mudar para outra cidade depois de comprar a casa. Vão cortar todo o contato com você, Beatrice. Eles querem começar uma vida nova onde ninguém saiba que tem uma sogra. Naquela noite, chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Não pelo dinheiro, mas pela perda do meu filho. A criança que eu criei com tanto amor se tornou uma estranha que pôde me abandonar sem remorso. Mas no dia seguinte, enxuguei as lágrimas e continuei com meu plano. Thomas me conseguiu os números de telefone do banco onde Henry e Nicole haviam solicitado o empréstimo e da imobiliária. Chegou a hora de revelar minhas cartas. Primeiro liguei para o banco. Expliquei a situação a um supervisor, mostrando a documentação que comprovava que a transferência era fraudulenta. O banco congelou imediatamente os fundos e agendou uma investigação formal. "Senhora", disse o supervisor, "entendemos que esta deve ser uma situação dolorosa. Podemos recuperar seu dinheiro, mas isso significa que qualquer transação que sua família tenha planejado usar esses fundos será rejeitada." "É exatamente isso que eu quero que aconteça", respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Então liguei para a imobiliária. O agente responsável pela venda confirmou que Henry e Nicole deveriam efetuar o pagamento final naquela sexta-feira. Expliquei que havia um problema legal com os fundos que eles planejam usar. "Entendo sua preocupação", disse o agente, "mas a menos que tenhamos uma ordem judicial ou uma comunicação oficial do banco, não podemos cancelar a transação. Você o terá muito em breve", assegurei-lhe. Na quarta-feira à noite, Thomas me visitou em casa para revisar os detalhes finais. Ele trouxe uma pasta cheia de documentos legais e uma expressão séria que me tranquilizou. Eu sabia que estava em boas mãos. "Está tudo pronto", disse ele. O banco confirmou que irá rejeitar o pagamento quando Henry e Nicole tentarem efetuá-lo na sexta-feira. A imobiliária já foi oficialmente notificada e preparei toda a documentação para que vocês possam recuperar o dinheiro integralmente. "E o que acontece depois?", perguntei. "Agora, senhora Beatrice, a decisão é sua. Legalmente você poderia apresentar queixa-crime contra eles por fraude. Você poderia processá-los na esfera civil por danos morais, ou poderia simplesmente pedir seu dinheiro de volta e seguir em frente com a sua vida. Considerei essas opções. Thomas pareceu compreender meu conflito interno, pois acrescentou suavemente: "Seu marido me disse uma vez que você era a pessoa mais sábia que ele conhecia. Não porque você sempre soubesse as respostas, mas porque sempre soubesse as perguntas certas a fazer." "Qual seria a pergunta certa neste caso?", perguntei. "Talvez a questão não seja qual punição eles merecem, mas o que eles precisam aprender. E talvez a pergunta mais importante seja: que tipo de pessoa você quer ser depois de tudo isso?" Naquela noite fiquei acordado até tarde pensando nas palavras de Thomas. Lembrei-me de todas as lições que tentei ensinar a Henry durante sua infância. A importância da honestidade, o valor do trabalho árduo, o significado do respeito. Evidentemente, essas lições não o tocaram profundamente. Mas talvez ainda houvesse tempo. Talvez essa crise pudesse se tornar uma oportunidade para lhe ensinar algo que as palavras nunca conseguiram transmitir. Na manhã de quinta-feira, tomei minha decisão final. Não se tratava de vingança. Tratava-se de redenção. Não apenas por Henry e Nicole, mas por mim também. Em algum momento eu havia falhado como mãe, e agora tinha a chance de corrigir esse erro. Liguei para Thomas e expliquei exatamente o que eu queria fazer. Ele ouviu em silêncio e quando terminei, ficou quieto por alguns segundos. "É um plano emocionalmente arriscado", disse ele por fim. "Pode funcionar, mas também pode te machucar ainda mais. Tem certeza de que quer seguir esse caminho?" "Tenho certeza", respondi. "Meu marido me deixou essas ferramentas não apenas para me proteger, mas para proteger nossa família, e isso inclui proteger Henry dele mesmo.
A sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Foi o dia em que tudo mudaria para sempre. A sexta-feira amanheceu com um céu cinzento que parecia refletir o estado da minha alma. Levantei-me mais cedo do que o habitual, sabendo que este dia marcaria um antes e um depois na história da minha família. Foi o dia em que Henry e Nicole descobriram que seu plano perfeito tinha uma falha que jamais imaginaram. Tomei o café da manhã em silêncio, olhando pela janela da cozinha para o jardim. As flores que eu havia plantado ainda estavam lá, belas e indiferentes ao drama humano que se desenrolava. Eu me perguntava se teria a força deles para sobreviver ao que estava por vir. Às 10 da manhã, Thomas ligou para confirmar se tudo estava em ordem. O banco foi notificado de que a imobiliária possuía os documentos legais e os fundos de Henry e Nicole foram oficialmente bloqueados. O agendamento para o pagamento final estava marcado para as 15 horas. Como a senhora está se sentindo, senhora Beatrice? Perguntou Thomas. Como uma mãe que está prestes a ver seu filho cair, mas sabe que é a única maneira de ele aprender a andar, respondi. Seu marido ficaria orgulhoso da mulher em que você se tornou, disse ele. E essas palavras me deram a força que eu precisava. As horas passavam com uma lentidão agonizante. Tentei me manter ocupada limpando, organizando gavetas, qualquer coisa para distrair minha mente. Às 2h30, meu telefone tocou. Era Sarah, que estava monitorando a situação de sua casa perto do banco. Beatrice, eles acabaram de chegar, sussurrou ela, como uma espiã de filme. Eu os vi entrar há 5 minutos. Nicole está usando um vestido rosa muito elegante e um sorriso enorme. Henry parece nervoso, mas também animado. Eles não fazem ideia do que os espera. Permaneci em silêncio, imaginando a cena. Meu filho está prestes a viver o maior pesadelo de sua vida adulta, e eu sou o responsável por isso. Beatrice, você está aí? Perguntou Sarah. Sim, estou aqui. Obrigado por assistir. Agora é só esperar. 30 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido, mas soube imediatamente de quem se tratava. Mãe. A voz de Henry soava quebrada, confusa, desesperada. Foi a primeira vez que ele me ligou desde a conversa cruel com Nicole. Olá, Henry, respondi com a voz calma. Mãe, aconteceu uma coisa terrível. Fomos ao banco para fazer o pagamento da casa, mas nos disseram que não há dinheiro na conta. Disseram que os fundos estão bloqueados para uma investigação de fraude. Não entendo o que está acontecendo. Eu conseguia ouvir Nicole gritando ao fundo, sua voz histérica. Um contraste dramático com a arrogância que ela demonstrara dias antes. Fraude? Perguntei, fingindo surpresa. Que tipo de fraude? Não sei, mãe. O supervisor do banco disse que alguém relatou que o dinheiro foi transferido sem a devida autorização. Ele disse que há uma investigação em andamento e que os fundos não podem ser liberados. Henry parecia genuinamente confuso, e por um momento senti uma pontada de dor ao perceber que ele talvez não tivesse compreendido completamente o que estava fazendo ao assinar aqueles papéis. E o que acontecerá com a casa? Perguntei. Eu não sei. Sua voz falhou completamente. O corretor de imóveis disse que se não conseguirmos fazer o pagamento hoje, perdemos a entrada que já demos. São $50 mil. Mãe, todas as nossas economias. Eu conseguia ouvir que ele estava chorando. E o coração da minha mãe se partiu. Mas eu sabia que precisava me manter firme. Essa foi a lição mais importante. Sinto muito, filho, eu disse. Gostaria muito de poder te ajudar, mas como você sabe, Nicole me disse que eu não tenho dinheiro. Houve um longo silêncio. Eu podia imaginar Henry processando minhas palavras, relembrando a conversa cruel de sua esposa. Mãe, sobre isso. Eu queria explicar. Não havia nada a explicar, Henry. Nicole foi muito clara. Ela me disse que você não precisava mais de mim, que era a hora de eu me afastar. Mas mãe, eu nunca concordei com o Henry. Nunca assinei os papéis dando a ela acesso à minha conta. Nunca achei que fosse uma boa ideia pegar o dinheiro que economizei por 40 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henry sabia que não podia negar. Mãe, por favor. Sua voz era apenas um sussurro. Precisamos da sua ajuda. Minha ajuda. Repeti a ironia da situação que feria minha alma. Mas, segundo Nicole, eu já cumpri meu propósito. Segundo ela, não sou mais necessária em suas vidas. Nicole estava com raiva quando disse aquelas coisas. Ela não as disse por mal. Ah, é mesmo? E você também ficou com raiva quando deu permissão para ela falar comigo daquele jeito? Ficou com raiva quando decidiu que era a hora de pegar meu dinheiro sem nem me avisar? Henry começou a chorar abertamente. Era um som que eu não ouvia desde que ele era pequeno, e partiu meu coração. Mãe, cometemos um erro terrível. Por favor, nos perdoe. Erros têm consequências, Henry.
É algo que tentei te ensinar quando você era criança, mas talvez não tenha sido claro o suficiente. O que podemos fazer? Perguntou ele, com o desespero palpável. Não sei, filho. Talvez você devesse ligar para um advogado, ou talvez devesse pensar em como vai viver agora que perdeu suas economias. Mas mãe, nós não temos mais ninguém. Eu também não tenho mais ninguém, respondi. Mas aparentemente isso não importou quando você decidiu que não precisava de mim. Consegui ouvir Nicole gritando cada vez mais alto e, em seguida, o som de Henry tentando acalmá-la. Então ouvi passos rápidos e a voz de Nicole ao telefone. Beatrice. Ela gritou com uma fúria que me fez arrancar o telefone da orelha. Você fez isso. Foi você quem denunciou a fraude. Não sei do que você está falando, Nicole, respondi calmamente, o que a enfureceu ainda mais. Não se faça de inocente. Sabemos que foi você. Ninguém mais tinha essa informação. Se realmente fosse, eu disse lentamente, seria porque alguém pegou meu dinheiro sem minha permissão. Mas segundo você, eu lhe dei acesso voluntariamente, não foi? A linha ficou em silêncio. Nicole percebeu que acabará de se contradizer. Isso não vai terminar assim, disse ela finalmente, mas sua voz havia perdido a arrogância. Você tem razão, respondi. Isso definitivamente não vai terminar assim. Desliguei o telefone e sentei na minha poltrona favorita, sentindo uma estranha mistura de satisfação e tristeza. A primeira parte do meu plano funcionou perfeitamente, mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. O que realmente importava não era a punição, mas o que aconteceria depois. Uma hora depois, Sarah ligou novamente. Beatrice e eu os vi saindo do banco. Nicole parecia devastada. E Henry, nossa. Henry parecia ter visto um fantasma. Nicole gritava tão alto que eu conseguia ouvi-la da calçada. O que você acha que eles farão agora? Perguntei. Sinceramente não sei. Mas algo me diz que isso não acabou. Sarah tinha razão. Eu conhecia Nicole bem o suficiente para saber que ela não aceitaria a responsabilidade facilmente, mas isso também fazia parte do meu plano. Às vezes, para alguém mudar de verdade, precisa chegar ao fundo do poço. Naquela noite, fui para a cama cedo, mas não consegui dormir. Eu me perguntava se ele algum dia poderia me perdoar por lhe ensinar essa lição de forma tão dolorosa. Mas também me lembrei do meu marido e das palavras de Thomas sobre o tipo de pessoa que eu queria ser depois disso. Eu sabia que ele teria se orgulhado da minha força, mas também sabia que ele gostaria que eu encontrasse uma maneira de transformar essa dor em algo construtivo. Na manhã de sábado, meu plano entraria em sua segunda fase. O sábado amanheceu com um sol brilhante, um contraste total com a escuridão que eu sabia que Henry e Nicole deviam estar sentindo. Acordei com uma estranha mistura de expectativa e nervosismo. Enquanto preparava meu café da manhã, o telefone tocou. Eram quase 7 da manhã. Quando vi o nome de Henry, soube que algo tinha mudado. Mãe, sua voz soava completamente diferente. Sem desespero, apenas uma resignação fria que me preocupou. Bom dia, Henry, respondi, mantendo um tom neutro. Mãe, Nicole e eu passamos a noite toda conversando. Chegamos a uma decisão. Que tipo de decisão? Vamos processar o banco por negligência e também vamos apresentar uma queixa contra você por manipulação financeira de uma pessoa idosa. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu esperava muitas reações, mas não essa. Não é meu próprio filho que está tentando me processar. Entendo, eu disse, lutando para manter a voz firme. E como você pretende provar que eu manipulei alguma coisa? Nicole diz que você deve ter mentido sobre seu estado mental quando assinou os documentos que nos davam acesso. Ela diz que uma pessoa em sã consciência não faria o que você fez. Você quer dizer recuperar meu próprio dinheiro? Você quer dizer nos arruinar depois de nos fazer acreditar que podíamos contar com você? Retrucou ele com uma amargura que eu nunca tinha ouvido em sua voz. Henry, eu nunca disse que você podia pegar meu dinheiro para comprar uma casa. Você simplesmente pegou e me informou depois, mas nos deu acesso à conta. Dei-lhe acesso para emergências, não para imóveis de luxo. Houve um longo silêncio. O advogado que consultamos diz que temos um caso sólido. Ele afirma que o que você fez configura abuso emocional e manipulação financeira. Que advogado? Perguntei. Guelry Mendoza. Ele diz que conhece casos semelhantes e pode nos ajudar a recuperar nosso dinheiro. O sobrenome me soava familiar. E então eu percebi por que Thomas havia mencionado que tinha um irmão mais novo que também era advogado, mas especializado em casos mais questionáveis. Entendo, eu disse. E quando pretendem prosseguir? Segunda-feira de manhã. Guelry diz que quanto mais rápido agirmos, maiores serão nossas chances. Henry, antes de fazer isso, quero que você pense em algo.
Você realmente acredita que eu sou o tipo de pessoa que machucaria o próprio filho de propósito? Sinceramente, mãe, eu não sei mais em que acreditar. A mulher que me criou jamais teria feito uma coisa dessas. Você tem razão, respondi. A mulher que te criou jamais teria precisado fazer algo assim, porque teria criado um filho que jamais roubaria da própria mãe. A ligação caiu. Henry desligou. Sentei-me na minha cozinha, processando o que acabará de ouvir. Meu plano funcionou bem demais. Em vez de aprenderem com a experiência, Henry e Nicole decidiram redobrar a aposta e me atacar judicialmente. Liguei imediatamente para Thomas. Bom dia, senhora Beatrice. Como a senhora está se sentindo depois de ontem? Estou confuso, respondi honestamente. Henry acabou de me ligar para dizer que vão me processar por manipulação financeira. Houve uma pausa e então ouvi o que certamente era uma risada contida. Você está rindo? Perguntei. Sinto muito, senhora Beatrice, mas sim, sinto. Por acaso, eles lhe disseram o nome do advogado que os está assessorando? Guelry Mendoza. Ah, meu irmão mais novo. Eu devia ter imaginado. Seu irmão? Sim. Guelry sempre teve padrões éticos diferentes dos meus. Ele se especializa em casos que advogados sérios não aceitam. Mas, neste caso, receio que ele esteja dando falsas esperanças ao seu filho. Thomas explicou. Eles não tinham absolutamente nenhum fundamento legal contra mim. Eu era o legítimo proprietário. Recuperei meus fundos por meios legais e tinha a documentação necessária. Mas o mais importante, acrescentou ele, temos provas da ligação telefônica feita por sua nora, na qual ela admite claramente ter pegado dinheiro sem o seu consentimento real. Evidências da ligação. Lembra quando você me pediu ajuda? Uma das primeiras coisas que fiz foi instalar um sistema de gravação no seu telefone para te proteger legalmente. Aquela ligação em que Nicole se gaba de usar sua herança foi totalmente gravada e pode ser usada como prova. Senti alívio, mas também preocupação. Isso significa que Henry e Nicole vão se meter em sérios problemas legais. Só se você decidir apresentar queixa contra eles. Minha recomendação é que esperemos para ver o que Guelry fará. O resto do fim de semana transcorreu em uma calma tensa. Na manhã de segunda-feira, conforme prometido, recebi uma ligação de Guelry Mendoza. Sua voz era surpreendentemente semelhante à de seus irmãos, mas tinha um tom agressivo. Senhora Beatrice, sou o advogado Guelry Mendoza. Represento seu filho Henry e sua nora Nicole no processo de manipulação financeira que eles estão movendo contra a senhora. Bom dia, respondi simplesmente. Quero lhe oferecer a oportunidade de resolver isso extrajudicialmente. Se você devolver voluntariamente os $500.000 que sacou fraudulentamente, meus clientes não prestarão queixa-crime. Fraudulentamente, repeti. Como pode ser fraudulento eu sacar meu próprio dinheiro da minha própria conta se vocês deram a eles acesso a esses fundos e depois sacaram o dinheiro para impedi-los de cumprir suas obrigações financeiras? Senhor Mendoza, o senhor analisou a documentação que mostra como eles obtiveram acesso à minha conta? Claro, tenho aqui os documentos que você assinou. Você leu as letras miúdas desses documentos? Houve uma pausa. O que você quer dizer? Refiro-me à cláusula que afirma claramente que a procuração se destina exclusivamente a emergências médicas ou situações de incapacidade, e não à compra de imóveis de luxo. A pausa se prolongou. Ficou óbvio que Guelry não havia lido os documentos. Além disso, continuei. Você tem conhecimento da gravação telefônica em que seu cliente admite ter pegado meu dinheiro sem meu consentimento real? Que gravação? A gravação em que Nicole liga especificamente para zombar de mim por ter pegado meu dinheiro, onde ela me diz textualmente que eu nunca mais verei esse dinheiro e que não sou mais necessária em suas vidas. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Senhor Mendoza, continuei, acho que seria prudente o senhor analisar melhor este caso antes de prosseguir, pois, do meu ponto de vista, seus clientes são os únicos que cometeram fraude aqui. Preciso analisar alguns documentos adicionais, murmurou ele por fim. Faça isso e quando terminar, talvez deva aconselhar seus clientes a buscarem uma solução mais realista. Desliguei o telefone, sentindo uma satisfação que não esperava. Mas eu também sabia que isso significava que Henry e Nicole logo perceberiam que não tinham opções legais. Isso os deixaria numa situação desesperadora, e pessoas desesperadas às vezes tomam decisões ainda piores. Naquela tarde, Thomas ligou para confirmar. Guelry me ligou, disse ele com um tom divertido na voz. Ele queria saber se eu tinha alguma informação adicional. Eu disse que sim e enviei tudo por e-mail. Como ele reagiu? Digamos apenas que acho que ele vai aconselhar seus clientes a encontrarem uma estratégia diferente.
Naquela noite, o telefone tocou pouco antes de eu ir dormir. Era Henry, mas desta vez a sua voz soava completamente diferente. Mãe, disse ele, e eu percebi que ele estava chorando. Podemos conversar? Claro que podemos conversar, Henry. Você poderia vir ao nosso apartamento? Nicole não está bem o suficiente para sair, e acho que precisamos conversar nós três. Era a primeira vez em meses que ele me convidava para sua casa. Quando eu tinha dinheiro, não era bem-vindo. Agora que o perderam, queriam que eu os visitasse. Tudo bem, eu disse. Chego aí em 1 hora. A viagem de táxi até o apartamento deles me deu tempo para me preparar. Eu não sabia se eles ficariam furiosos, desesperados, arrependidos ou os três ao mesmo tempo. Quando cheguei, o porteiro, que normalmente me cumprimentava, evitou contato visual. Subi até o 6º andar e, quando Henry abriu a porta, soltei um suspiro de espanto. Meu filho, que sempre fora tão cuidadoso com a aparência, tinha olheiras profundas, barba por fazer e uma camiseta amassada. Oi, mãe, disse ele, com a voz de uma criança perdida. O apartamento estava em um estado deplorável. Havia caixas por toda parte, como se estivessem fazendo uma mudança, mas também papéis espalhados por todas as superfícies, documentos legais, extratos bancários, panfletos de apartamentos mais baratos. Nicole estava sentada no sofá. Quando me viu, não se levantou. Seus cabelos, normalmente impecáveis, estavam presos em um rabo de cavalo desarrumado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Sente-se, mãe, disse Henry, apontando para uma cadeira. Precisamos conversar. Sentei-me e esperei. Finalmente, Nicole quebrou o silêncio. O advogado nos disse que não temos caso contra você, disse ela, sem olhar para mim. Ele disse que tecnicamente você tinha o direito de receber seu dinheiro de volta. Tecnicamente, repeti. Isso significa que você acredita moralmente que eu estava errado. Henry sentou-se pesadamente no sofá. Mãe, nós pensávamos que o dinheiro pensávamos que era para nós. Com base nas informações que você nos forneceu sobre o acesso à conta, entendemos que você confiava em nós para tomar decisões sobre como utilizá-la. Henry, eu te dei acesso para emergências caso eu ficasse doente, caso eu sofresse um acidente, não para que você pudesse comprar casas de praia. Nicole finalmente olhou para mim. Mas nós pensávamos que você gostaria que fossemos felizes. Pensávamos que você gostaria que tivéssemos uma vida melhor, ao custo de me deixar sem nada. Você tem sua casa. Você tem sua aposentadoria. Nicole argumentou, embora sua voz tivesse perdido toda a arrogância. Nicole, você se lembra da conversa que tivemos ao telefone na semana passada? Ela se encolheu visivelmente. Eu estava com raiva. Estava empolgada com a casa e disse coisas que não deveria ter dito. Coisas como você não eram mais necessárias na minha vida. Coisas como eu pertenciam ao passado. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Nicole. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu não queria dizer aquelas coisas, mas você disse e o Henry concordou com você. Henry cobriu o rosto com as mãos. Mãe, eu nunca concordei totalmente, mas a Nicole estava tão animada com a casa e disse que você tinha mais dinheiro do que precisava, e eu queria fazê-la feliz, mesmo que isso significasse me magoar. Eu não sabia que íamos te machucar, exclamou Henry. Pensei que você ficaria feliz por nós. Henry, você alguma vez me perguntou se eu era feliz? Alguma vez você perguntou o que eu achava de você ter levado todas as minhas economias? O silêncio foi a sua resposta. E agora? Perguntei. Quais são os seus planos? Nicole assoou o nariz. Perdemos o sinal da casa, $50.000. E o dono deste apartamento já alugou o nosso, pensando que íamos nos mudar. Isso significa que você vai ficar sem teto. Temos até o final do mês para encontrar alguma coisa, disse Henry. Mas com nosso crédito arruinado será muito difícil. E trabalho. Meu chefe descobriu o que aconteceu. Henry continuou com a voz embargada. Ele diz que não pode ter funcionários com problemas legais pendentes. Ele me suspendeu sem salário. Quais são os problemas? O advogado disse que você não tinha caso. Sim, mas o banco reportou o incidente às autoridades como possível fraude. Até que a investigação seja oficialmente encerrada, tecnicamente tenho pendências legais. Nicole se encolheu no sofá. Meu emprego na boutique também está em risco. A dona diz que não pode arriscar ter funcionários com reputação duvidosa. Olhei em volta do apartamento novamente, os móveis caros, a TV gigante. Você já pensou em vender algumas das suas coisas? Perguntei. Henry seguiu meu olhar. Já começamos. Essas caixas estão cheias de coisas que estamos tentando vender. Mas não será suficiente. Quanto você deve? Além da entrada, temos dívidas de cartão de crédito de cerca de $30.000. E agora, com os honorários do advogado, sua voz foi diminuindo.
Gary cobrou de você um valor referente a um caso que você não tinha. $5.000 adiantado, murmurou Nicole. Dinheiro que não podemos recuperar. A ironia foi brutal. E o que você espera que eu faça? Perguntei diretamente. Henry e Nicole se entreolharam. Era evidente que haviam praticado aquilo. Mãe, começou Henry. Sabemos que cometemos erros terríveis. Sabemos que a magoamos de maneiras imperdoáveis, mas você é a nossa única família. Não temos mais ninguém a quem recorrer. Você está me pedindo perdão. Estamos pedindo que nos deem uma segunda chance, disse Nicole com a voz trêmula. Estamos pedindo que nos ajudem a sair deste buraco. Ajuda financeira. Qualquer tipo de ajuda, respondeu Henry desesperado. Um lugar para ficar, um pequeno empréstimo, qualquer coisa, mãe. Estamos desesperados. Olhei para eles. Essas duas pessoas que uma semana atrás me disseram que não precisavam de mim, que eu pertencia ao passado. Agora, imploravam para que eu fosse a salvação delas. Você entende por que eu fiz o que fiz? Perguntei. Para nos punir, respondeu Nicole, ainda com ressentimento na voz. Não, Nicole. Para te ensinar. Ensinar-nos o quê? Que as ações têm consequências. Que você não pode tratar as pessoas como descartáveis e esperar que elas te salvem quando você precisar delas. Henry assentiu lentamente. Nós entendemos, mãe. Entendemos que fomos terrivelmente egoístas. Você realmente entende ou está apenas dizendo o que acha que eu quero ouvir porque precisa da minha ajuda? A pergunta ficou pairando no ar. Mãe, disse Henry finalmente. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada. Sei que você provavelmente nunca poderá nos perdoar completamente, mas se nos der uma chance de mostrar que mudamos, prometo que nunca mais lhe daremos motivos para duvidar de nós. Olhei nos olhos do meu filho, buscando sinceridade. Vi dor, arrependimento e algo que poderia ter sido uma nova sabedoria. Henry e Nicole, eu disse finalmente, vou fazer algo por vocês. Mas não será o que vocês esperam. O que você quer dizer? Perguntou Nicole, com medo nos olhos. Levantei-me e fui até a janela. Vocês vão morar comigo, disse sem me virar para olhá-los. Mas não como hóspedes. Vocês vêm como pessoas que precisam aprender a viver novamente. O que isso significa exatamente? Perguntou Henry, cautelosamente. Virei-me para encará-los. Significa que se aceitarem minha ajuda, viverão segundo as minhas regras. Aprenderão o que significa conquistar cada coisa que possuem. Compreenderão o verdadeiro valor do dinheiro e do trabalho. Eles se entreolharam confusos. Mãe, disse Henry lentamente. Agradecemos, mas não entendo o que você está propondo. É simples. Você pode se mudar para minha casa amanhã, mas você terá que trabalhar para merecer seu lugar. Você vai cozinhar, limpar, cuidar do jardim, fazer reparos e encontrar trabalho. Qualquer trabalho, por mais humilde que seja. Trabalhar como o quê? Perguntou Nicole com uma expressão que sugeria que ela detestava a ideia. Qualquer coisa que você conseguir. Limpeza, vendas, construção. Não dá para ser seletivo quando se está nessa situação. Mas mãe, protestou Henry. Eu sou engenheiro. Tenho um diploma universitário e paguei por ele, lembrei-lhe. Mas aparentemente isso não te ensinou nada sobre gratidão ou responsabilidade. Então, agora você vai aprender essas lições da maneira mais difícil. Nicole se mexeu na cadeira. E quanto às nossas dívidas? Os problemas legais? Essas são suas responsabilidades. Eu não vou pagar suas dívidas. Você as criou. Você vai resolvê-las. Mas eu vou te dar um teto e comida enquanto você trabalha para quitá-las. Por quanto tempo? Perguntou Henry. Pelo tempo que for necessário para você aprender o que precisa aprender. E como saberemos quando tivermos aprendido o suficiente? Você vai saber, eu disse com um pequeno sorriso. Acredite em mim, você vai saber. Eles estavam em silêncio, analisando minha proposta. Eu conseguia perceber o conflito. Eles precisavam desesperadamente de ajuda. Mas a minha oferta não era a salvação fácil que eles desejavam. E se nós não aceitarmos? Perguntou Nicole por fim. Então vocês não aceitam. Vocês são adultos. Podem tomar suas próprias decisões. Mas esta é a única ajuda que estou disposto a oferecer. Não há outra opção? Você não poderia simplesmente nos emprestar dinheiro, Nicole? Dinheiro não vai resolver esse problema. Foi o dinheiro que te meteu nessa situação. O que você precisa não é de mais dinheiro, mas sim de aprender a viver de forma diferente. Henry inclinou-se para a frente. Mãe, isto é uma espécie de castigo. Não, Henry, isto é uma oportunidade. A oportunidade de descobrir quem você realmente é quando não tem dinheiro fácil para se apoiar. E se falharmos, vocês também falharão. Mas pelo menos terão tentado algo diferente de simplesmente esperar que alguém resolva seus problemas. Nicole começou a chorar novamente. Isso é tão difícil, Beatrice.
Não estamos acostumadas a viver assim. Eu sei, e é por isso que você precisa aprender, porque a vida nem sempre será fácil. Poderiam nos dar um tempo para pensar? Perguntou Henry. Claro, mas não muito tempo. Você tem até o final do mês para sair deste apartamento. Isso lhe dá uma semana. Levantei-me para sair, mas me virei na porta. Há algo mais que você precisa saber. Não se trata apenas de aprender a trabalhar duro. Trata-se de aprender a tratar aos outros com respeito. Não haverá mais gritos, nem acusações, nem tentativas de manipular situações. O que você quer dizer? Perguntou Nicole. Quero dizer, vocês aprenderão a se comunicar como adultos responsáveis. Aprenderão a resolver problemas juntos e aprenderão que o respeito se conquista, não se exige. Henry assentiu lentamente. Entendemos. Você realmente entende, ou está apenas dizendo que entende? Nós realmente entendemos, disse ele com mais convicção. Pelo menos estamos dispostos a tentar entender. Essa é uma resposta mais honesta, porque ninguém realmente entende até que tenha vivenciado isso. Saí do apartamento sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Eu não sabia se eles aceitariam ou se conseguiriam levar adiante, mas sabia que essa era a única chance real que tinham de mudar. No caminho para casa, fiquei refletindo. Eu tinha visto algo nos olhos de Henry que não via há muito tempo. Humildade genuína. E embora Nicole ainda resistisse à ideia de trabalho árduo, eu também havia visto medo real em seus olhos. O tipo de medo que às vezes motiva uma mudança verdadeira. Naquela noite, meu telefone tocou. Era Sarah. Como foi? Ela perguntou imediatamente. Contei a ela toda a conversa, incluindo meu pedido de casamento. Sarah escutou em silêncio. Beatrice, disse ela finalmente. Tem certeza de que quer continuar morando com eles? Vai ser muito difícil para você também. Eu sei, mas sinto que é o que meu marido teria desejado. Não apenas proteger o dinheiro pelo qual trabalhamos tanto, mas usar essa proteção para ensinar algo valioso. E se eles não mudarem, se continuarem a se aproveitar de você, pelo menos eu saberei que tentei e eles saberão que desperdiçaram uma oportunidade. Você é mais forte do que eu, disse Sarah. Há uma semana, eu também não tinha certeza se conseguiria fazer isso. Mas às vezes descobrimos forças que nem sabíamos que tínhamos. 2 dias depois, na manhã de quarta-feira, Henry ligou. Mãe, estávamos conversando sobre o seu pedido de casamento. Queremos aceitar. Tem certeza? Entendeu completamente? Entendemos que será difícil. Entendemos que teremos que mudar completamente nosso modo de vida. Mas também entendemos que não temos outra opção viável. Henry, eu não quero que você venha porque não tem outra opção. Eu quero que você venha porque realmente quer mudar. Houve uma longa pausa. Mãe, sinceramente não tenho certeza se realmente queremos mudar ainda, mas estamos dispostos a tentar e esperamos que, nesse processo, passemos a querer ser pessoas melhores. Sua honestidade me surpreendeu e me deu mais esperança do que qualquer grande promessa. Tudo bem, eu disse. Você pode se mudar na sexta-feira, mas lembre-se, assim que você passar pela minha porta, as regras se aplicam imediatamente. Entendemos. E Henry, acrescentei mais uma coisa. O que? Quando você vier morar comigo, descobrirá coisas sobre mim que nunca soube. Entenderá exatamente o que sacrifiquei para criá-lo, e também entenderá que não sou a mulher indefesa que você pensava que eu fosse. O que você quer dizer? Você vai ver. Eu disse, você vai ver. Na manhã de sexta-feira, Henry e Nicole chegaram à minha casa com 3 malas e uma caixa de papelão. Era tudo o que lhes restava. Quando abri a porta, pude ver gratidão, nervosismo e resignação em seus rostos. Sejam bem-vindos, eu disse, simplesmente deixando-os entrar. Seu quarto fica no 2º andar, aquele que era seu quando você era menino, Henry. Enquanto eles subiam, fui até a cozinha e peguei um envelope da minha bolsa. Chegou a hora de mostrar a eles a segunda surpresa. Quando desceram, encontrei-os sentados na sala de estar, olhando em volta como se estivessem vendo a casa pela primeira vez. De certa forma, sim. Antes de começarmos com as regras da casa, eu disse, preciso te mostrar uma coisa. Coloquei o envelope na mesa de centro. Henry, você reconhece esta caligrafia? Ele se inclinou para frente e seu rosto empalideceu. É a letra do papai. Isso mesmo. Seu pai me deixou esta carta. Eu a abri na semana passada, depois que Nicole ligou para me humilhar. Nicole se remexeu. O que dizia a carta? Dizia muitas coisas, mas a parte mais importante é o que veio junto com a carta. Mostrei-lhes os documentos, as escrituras dos imóveis, os extratos da conta bancária secreta, todas as provas da riqueza que meu marido vinha acumulando. Henry pegou os papéis com as mãos trêmulas. Mãe, esses números, isso é real? Completamente real.
Seu pai me deixou mais de 5 milhões de dólares em propriedades e economias. Os 500 mil dólares que você levou são apenas uma pequena parte do que eu realmente tenho. Nicole cobriu o rosto. Meu Deus, pensamos que não tínhamos deixado nada para você. E eu deixei você pensar isso, eu disse, porque você precisava entender como é perder tudo. Henry olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, você poderia ter resolvido nossos problemas com apenas uma fração desse dinheiro. Sim, eu poderia ter feito isso. Mas isso não teria resolvido o problema real. Qual é o verdadeiro problema? O problema é que vocês se tornaram pessoas capazes de trair alguém que os amava e depois culpar essa pessoa quando enfrentavam as consequências. Sentei-me em frente a eles. Mas há algo mais que vocês precisam saber. Esta carta não falava apenas de dinheiro. Ela também continha instruções específicas sobre o que fazer caso vocês me traíssem. Henry endireitou-se na cadeira. Que tipo de instruções? Seu pai sabia que você havia crescido com privilégios que ele nunca teve. Ele sabia que eu lhe dei tudo sem que você precisasse merecer, e temia que isso fizesse de você alguém que se achasse com direitos adquiridos. Retirei outra folha do envelope. Esta parte da carta diz: se nosso filho alguma vez desrespeitar a mãe ou tentar tirar proveito de sua bondade, não lhe deem dinheiro. Ensinem-no o que significa ganhar cada centavo. Só quando ele aprender o verdadeiro valor do trabalho e do sacrifício, só então estará pronto para lidar com uma verdadeira herança. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Henry. Papai sabia que isso poderia acontecer. Seu pai era um homem muito sábio. Ele sabia que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de se a pessoa está preparada para lidar com ele. Nicole finalmente falou. Então esse teste, tudo o que aconteceu foi planejado. Não foi exatamente planejado, mas seu pai me deu as ferramentas para transformar uma traição em uma lição. Ele me deu uma maneira de salvá-los de vocês mesmos. Henry se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto. Não consigo acreditar que papai previu exatamente o que aconteceria. Ele não previu exatamente o que, mas entendia a natureza humana. Sabia que as pessoas precisam conquistar seu lugar no mundo, e não recebê-lo de graça. Levantei-me e fui até a janela, a mesma janela onde eu estivera quando decidi não reagir com fúria. Durante as últimas semanas, estive observando você, continuei. Estive esperando para ver se você realmente mudaria ou se estava apenas fingindo. E a que conclusão você chegou? Perguntou Henry. Ainda há esperança para você. Vi verdadeira humildade em seus olhos, Henry. Vi Nicole enfrentar consequências reais. Vi vocês trabalharem juntos quando não tinham outra escolha. Virei-me para encará-los. Mas também percebi que vocês ainda têm muito a aprender. O que mais precisamos aprender? Perguntou Nicole. Você precisa aprender que o amor não é algo que se possa dar como garantido. Você precisa aprender que os relacionamentos exigem trabalho constante, respeito mútuo e gratidão genuína. Você precisa aprender que ter dinheiro não te torna melhor do que as pessoas que não têm. Henry caminhou até mim e pela primeira vez em meses, me abraçou como costumava fazer. Mãe, sinto muito por tudo que fizemos você passar. Sinto muito por ter sido tão cega, tão egoísta. Eu também sinto muito, murmurou Nicole do sofá. Sinto muito por ter dito aquelas coisas horríveis. Sinto muito por ter pensado que podíamos te tratar como se você fosse descartável. Eu os abracei, sentindo algo que havia se quebrado em meu coração começar a se curar lentamente. Mas isso não termina aqui, eu disse firmemente. O fato de vocês agora saberem que eu tenho dinheiro não muda nada nas regras. Vocês ainda vão viver aqui como pessoas que precisam conquistar seu lugar. Vocês ainda vão trabalhar, aprender e crescer. Por quanto tempo? Perguntou Henry. Até que você esteja pronto para lidar com uma herança de verdade. Até que você possa me provar que não repetirá esses erros. E como podemos provar isso? Sorri ao me lembrar das palavras do meu marido. Você vai ajudar outras pessoas que estão passando pelo que você acabou de passar. Você usará sua experiência para ensinar os outros. Você transformará sua dor em sabedoria que poderá compartilhar. Henry e Nicole se entreolharam e eu vi algo novo em seus olhos. Verdadeira determinação. Como podemos fazer isso? Perguntou Nicole. Vamos descobrir juntos. Mas primeiro, você precisa terminar de aprender suas próprias lições. Naquela noite, enquanto jantávamos juntos pela primeira vez em meses, Henry fez uma pergunta que eu estava esperando. Mãe, você algum dia conseguirá nos perdoar completamente? Henry respondi, pegando sua mão por cima da mesa. Eu já te perdoei. Eu te perdoei antes mesmo de você perceber que precisava de perdão. Como você pôde fazer isso? Porque esse é o tipo de amor que seu pai me ensinou. O tipo de amor que não apenas perdoa,
mas encontra maneiras de transformar a dor em crescimento. Nicole enxugou as lágrimas. Beatrice, você acha que algum dia poderemos ter o tipo de relacionamento que você e o papai tinham? Acho que você pode ter algo ainda melhor, porque construirá seu relacionamento sobre uma base de lições aprendidas da maneira mais difícil. Você valorizará o que tem porque saberá o que é perder tudo. 6 meses depois, Henry conseguiu um emprego na construção civil. Não era engenharia, mas era um trabalho honesto que o deixava orgulhoso. No final das contas, Nicole começou a trabalhar em um centro comunitário, ajudando famílias em crise financeira. Um ano depois, quando finalmente lhes mostrei a extensão total da herança que seu pai lhes havia deixado, eles não reagiram com a ganância cega que eu temia. Em vez disso, eles me perguntaram como poderiam usar esse dinheiro para ajudar outras famílias que enfrentavam as mesmas dificuldades que eles haviam enfrentado. Naquele dia, eu soube que a lição havia sido completamente aprendida. Eu não o salvei com dinheiro. Eu o salvei ensinando-os a se salvarem.